Olá, galerinha linda do meu coração! Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres, contentes e felizes. Na companhia da sua família, na companhia dos seus amigos, seja da escola, seja da rua, do bairro, mas principalmente na companhia do nosso doce e amado amigo Jesus e do Espírito Santo também. Bom, pessoal, hoje eu trouxe para contar para vocês a história de vida de um homem muito importante da nossa atualidade. O nome deste homem é Ben Carson. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre este personagem dos nossos dias. Mas por que eu trouxe a história deste homem? Porque ontem foi dia 20 de novembro e aqui no Brasil, no dia 20 de novembro, nós temos uma data comemorativa, que é o quê? O Dia da Consciência Negra. E o que significa assim para nós, esse Dia da Consciência Negra? O Dia da Consciência Negra é a ocasião dedicada à reflexão sobre o valor e a contribuição da comunidade negra para o Brasil. Então, o dia 20 de novembro foi proposto na década de 1970 pelo Grupo Palmares, em referência ao dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares em 1695. E ele foi um dos maiores líderes negros do Brasil, que lutou pela libertação do povo contra o sistema escravista, com o propósito de ressaltar o protagonismo das pessoas negras. Então, a data, dentre outros temas, suscita questões sobre racismo, discriminação, igualdade social, inclusão dos negros na sociedade e a cultura afro-brasileira também. E o dia 20 de novembro simboliza a resistência e a reflexão sobre a importância da ancestralidade dos povos africanos no Brasil, por meio da homenagem do líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi. Então, esse dia foi formalizado nacionalmente em 2003 como uma efemeridade no calendário escolar. Então, até 2003, só as escolas assim que a gente fazia trabalhos sobre a consciência negra. Mas ele foi instituído como data comemorativa em 2011 e foi oficializado feriado nacional em 21 de dezembro de 2023. Então, desde 2023, há 2 anos atrás, né, foi colocado no nosso calendário como um feriado nacional. E por se tratar, né, de um feriado onde nós fazemos reflexões sobre a consciência negra, né, sobre o racismo, então nós devemos com isso pararmos para refletir sobre que a cor da nossa pele é o que menos importa. Porque perante Deus não existe diferença de cor, de sexo, de classe social. Todos nós somos irmãos e iguais. E o que prevalece é o amor e a aceitação que devemos ter uns para com os outros. Nós tivemos aqui em nossa pátria, em outros países, vários líderes negros e brancos que muito contribuíram para a história do país. Que nem aqui no Brasil, nós tivemos o nosso querido Castro Alves, que cantou em versos a sua indignação contra a escravidão dos seus irmãos negros, Rui Barbosa, que foi um grande jurista, o nosso Pelé, famoso mundialmente, é lembrado até hoje como rei do futebol, muitos atores e cantores como o grande Otelo, Ruth de Souza, Milton Nascimento, Zezé Mota, entre outros, e muitos outros que ficaram no ostracismo, mas sentiam orgulho da cor das suas peles e de outros trabalhos que exerciam também. E nos Estados Unidos,
Tivemos a figura ímpar de Martin Luther King, o idealista da causa dos negros. E hoje os americanos também, né, eles já tiveram como presidente o negro, que foi o Barack Obama, que foi um grande líder também. Nelson Mandela é um homem também, né, lá da África, que foi preso e liberto. Até hoje ele luta pelos direitos dos negros, pelo apartheid. Tivemos também na música Michael Jackson, que inspirou gerações com sua música e sua dança. Então, todos esses homens e mulheres deixaram suas marcas de valor, de idealismo, de amor ao próximo, muita luta, coragem, garra e determinação. O que existe é o preconceito nas nossas mentes, que não se abre para a vida e tudo que nela existe. E é na família que aprendemos a ser mais humanos, solidários e fraternos. E nossos pais devem ser exemplos em atitude e palavras. Então, o Dia da Consciência Negra é para nós refletirmos sobre as nossas ações quanto à acepção de pessoas. E aí, né, para não, como eu falei para vocês, nós temos aqui muitos personagens dentro do nosso país que são e que foram negros muito importantes na nossa história. Mas eu trouxe para vocês a história deste homem, Ben Carson, porque ele também é um homem que ele ainda é vivo, né? Ele é um homem negro e ele é um homem que mora, né? E ele faz parte, assim, o país dele é os Estados Unidos. Então eu trouxe a história dele aqui para contar para vocês, porque vocês, crianças, vão identificar-se muito com a história de vida do Ben Carson. Por quê? Eu, assim, procurando histórias para contar, eu gostei da história dele, porque tem muito a ver, assim, com o nosso meio social aqui no Brasil, sobre as crianças do Brasil. Porque o que aconteceu na infância dele é muito parecido com o que acontece na infância de inúmeras crianças brasileiras. Então, por isso que eu trouxe essa história inspiradora para contar para vocês. Então, ó, tá aqui, ó. Olha só, o Benjamin, né? O nome dele inteiro é Benjamin. Benjamin e o seu irmão Curtis gostavam o quê? De jogar bola lá no fundo do quintal. Eles moravam nos Estados Unidos e o seu pai era pastor da Igreja Batista. E a família sempre se reunia para fazer o culto. E desde cedo, Ben e seu irmão aprenderam a confiar em Deus, a orar e a ir à igreja. E quando Ben tinha 8 anos de idade, os seus pais se separaram. E aí, ele ficou o quê? Morando com a sua mamãe. A sua mãe Sônia precisava trabalhar em 2 ou em até 3 empregos por dia para conseguir manter a casa e a família. E enquanto a mãe deles trabalhava, o que acontecia? Os dois ficavam o dia inteiro, né, na frente da televisão assistindo. Eles não faziam as tarefas de casa e quando se cansavam de assistir televisão, iam jogar bola. Acontece que o comportamento do Benjamin na escola foi se tornando cada vez mais ruim. Ele ia muito mal nas matérias e não prestava mais atenção na aula e se tornou um dos piores alunos da classe. Por causa disso, os colegas riam dele com frequência e ele ficava com raiva. E quando os meninos davam a risada dele, sabe o que o Benjamin fazia? O que será que ele fazia? Ele partia para a briga. O Benjamin ia lá e resolvia tudo na base do soco. Ele batia nos colegas e ele tornou-se violento e sempre estava metido em brigas e confusões. E aí, quando a mãe deles percebeu
que os filhos estavam indo mal na escola e que ela estava recebendo, né, muita reclamação, ela resolveu que não ia deixar isso acontecer com seu filho. Ela amava seu filho e ela queria que ele fosse um homem de sucesso no futuro. Ela não podia deixar que ele continuasse nessa situação. Então, ela chamou os dois meninos e disse: meus filhos queridos, de agora em diante, vocês só poderão sair para jogar bola depois que fizerem as tarefas da escola. Outra coisa, cada um de vocês vai ler 2 livros por semana e me dar o resumo do que leram. Só depois que lerem os 2 livros é que vocês poderão escolher um programa de televisão que gostam de assistir. Apenas um. Os meninos reclamaram, acharam ruim, porque é mais fácil, né, assistir televisão do que ler. Mas a mãe ficou firme e exigiu que eles cumprissem com o combinado. Ela falou: ó, não abro mão, vocês vão ter que toda semana ler 2 livros. E apesar deles acharem ruim, os meninos começaram a ir à biblioteca da cidade para escolherem que livro eles leriam na semana e começaram a obedecer à mãe. Agora o Ben e seu irmão não passavam mais o dia todo assistindo televisão. Eles faziam a tarefa da escola, depois faziam o serviço de casa, as tarefas em casa, e depois eles liam os livros que havia escolhido na biblioteca. E quando eles terminavam de fazer a leitura do livro, o que eles faziam? Eles pegavam uma folha e escrevia o resumo do livro para a mãe. Sabe o que aconteceu quando eles começaram a fazer isso? Depois de um tempo, o Ben começou a melhorar na escola, ele começou a prestar mais atenção nas aulas, começou a entender os assuntos que os professores falavam e começou a ficar mais inteligente. E ele se interessava agora por assuntos de várias naturezas, sobre biologia, sobre ciências, sobre matemática, e ele continuou lendo muito. Agora não mais porque a mãe dele obrigava, mas porque ele agora estava amando a leitura. E lendo, ele aprendeu muitas coisas e teve vontade de aprender cada vez mais. E o Benjamin, ele decidiu, né, que ele queria ser o quê? Queria ser médico, isso mesmo, para ajudar as outras pessoas. E ele estudou bastante, fez faculdade de medicina e se tornou um médico brilhante. E hoje, o Dr. Ben Carson é conhecido no mundo todo por seu excelente trabalho como médico. Ele trabalhou num hospital muito famoso nos Estados Unidos, né? E ele é especialista em cuidar do cérebro das pessoas. Ele é um neurocirurgião. E hoje, a mãe dele, Sônia, né, a mãe de Benjamin Carson, mudou a vida do seu filho. Graças ao incentivo dela, ele se tornou uma pessoa excelente, um excelente médico. Então, como está o Dr. Ben Carson hoje? O nome dele completo é Benjamin Solomon Carson. E ele nasceu em 1951. E ele é um neurocirurgião pediátrico, ele é psicólogo, escritor, professor, filantropo e político americano. E ele foi secretário da Habitação e Desenvolvimento Humano dos Estados Unidos no governo anterior do presidente Donald Trump, entre 2017 e 2021. E hoje ele é um senador lá nos Estados Unidos. E um grande feito da vida do Dr. Ben Carson é que ele foi um neurocirurgião, ele é conhecido mundialmente como um médico que conseguiu fazer a primeira cirurgia
de separação de gêmeos siameses unidos pela cabeça. Esse procedimento levou 5 meses de planejamento e 22 horas de cirurgia e envolveu 50 médicos, enfermeiros e técnicos. E em 2008 ele foi condecorado com a Medalha Presidencial de Liberdade, a maior honraria civil dos Estados Unidos, pelo então presidente George W. Bush. Então, o Dr. Ben Carson, ele foi o quê? Ele é, né, um grande homem, né, lá dos Estados Unidos. Mas quando eu vi a história dele, o que eu gostei, crianças, é que a realidade dele, quando criança, era a realidade de muitos de vocês aí, ó. Ficar o dia todo, né? Saiu da escola, mamãe tá trabalhando, ficar na frente da televisão, né? Ou do celular, ou do computador, ou então jogando bola. Mas essa história nos mostra que a mudança do mundo começa em você, que é uma frase que um grande líder lá da Índia falou, Gandhi. Ele falava que a mudança do mundo começa em você. Devemos parar de nos colocar como vítima da sociedade, quer seja por raça, quer seja por cor, quer seja por credo, sexo ou classe social, e nos tornarmos protagonistas da nossa história, assim como o Dr. Ben Carson. Porque o pior preconceito que existe é o pessoal, ou seja, onde a própria pessoa tem preconceito com ela mesma, ou seja, ela é vitimista. Ah, eu sou pobre, para mim nada resolve, nada funciona, eu nasci aqui na pobreza, ai, nada consegue. Ao invés de como o Benjamin correr atrás, crianças, o que muda o mundo é você, tem que partir de você, tem que, assim como uma mãe dele colocou ele para estudar, para ler, você também deve ler, porque essa história, ela nos dá 2 lições, que tudo que a gente quer, é só a gente correr atrás, e a outra, o quanto é importante você ler, e o quanto é importante também, que nem como ontem foi o dia da consciência negra, e eu trouxe essa história porque ele é negro, né? É um negro muito importante, para vocês verem, porque às vezes, né, eu digo isso assim, por ser a minha realidade e por eu vivenciar isso. Tem muitas pessoas negras que elas, ao invés de, né, assim como bem lutar e correr atrás e mostrar que não é a cor da pele que vai mudar alguma coisa, mas sim o que? A minha capacidade, elas se fazem de vítimas. Ah, eu sou negra, ah, eu sou pobre, nada de bom acontece comigo, ai, 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 ai. É a síndrome do vitimismo. É igual a Iena Hard lá do Hard do Léo, aquele desenho que passava na televisão. Ó vida, ó céu, ó azar. Tudo reclama. Então, que tal, ao invés de ficar reclamando da sua condição, você não correr atrás dos seus sonhos, correr atrás dos seus ideais, assim como o Ben fez? Ao invés de você ficar aí no dia todo na frente da televisão vendo coisa que não vai te acrescentar nada, você não pega um livro para ler. Eu tenho certeza que vocês na escola, se você chegar lá na biblioteca da escola e falar lá com a professora ou a moça que trabalhava, falava assim, olha, eu queria um livro emprestado, porque na biblioteca da escola que eu trabalho sempre teve, as crianças vão lá, escolhem o livro, que é sempre na hora do intervalo, e depois que eles fazem o lanche ali, eles vão lá, escolhem um livro, leva para casa, quando termina de ler, devolve, pega outro. Então começa a ler, seja um gibi, seja vai no gênero que você gosta. Você gosta de livro de aventura? Pega um de aventura. Se você gosta de livro de ficção científica, pega um livro de ficção científica. Mas faça alguma coisa para mudar a sua condição. Não fica aí se fazendo de vítima da sociedade, porque ninguém é vítima da sociedade. Nós somos vítimas das nossas próprias escolhas. Então você, como criança, tá na hora de, não é um dia da conscientização? Tá na hora de você se conscientizar, né? Que você pode mudar o seu mundo, mudar o seu futuro.
E a mudança do futuro começa agora. Então, mude. E nessa questão também de acepção de pessoas, a Bíblia tem vários versículos que nos fala sobre, nos conscientiza sobre nós amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, sobre nós se tratarmos como iguais. Então, ó, no livro de Mateus, no capítulo 25, Jesus quem fala. Em verdade lhes digo que sempre que fizer isso a um dos meus irmãos, ou fazem a mim. Então, da mesma maneira que você gosta de ser tratado, como eu já falo aqui para vocês várias vezes, vocês têm que tratar as outras pessoas. Você tem que começar em você. Então, se você não gosta que te xingue, que te bate, que te coloque apelido, que fale palavrão, que xingue a tua família, então não faça isso com o outro. Começa a se policiar nisso. Em Romanos 12:10, fala também, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, quer dizer, preferindo-vos em honra, preferindo respeitar uns aos outros. Então, a Bíblia está falando que eu tenho que respeitar você, independente da sua cor, da sua raça, do seu sexo ou da sua classe social. Em Gálatas 3:28 fala também, ó, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Então, para Deus, quando ele olha para a gente lá do céu, ele vê todos nós iguais, todos criatura deles. A única diferença que Deus, quando olha lá do céu, aqui para a terra, nós, é aqueles que já aceitaram Jesus no coração, aceitaram seu filho como Senhor e Salvador da sua vida, e aqueles que ainda não aceitaram. É a única diferença que Deus vê. Ó, aquele ali já é filho do rei, aquele ali ainda é criatura, ainda não aceitou ainda o sacrifício que meu filho fez na cruz por ele. É a única diferença que Deus faz. E tem um outro versículo também, ó, que é o que eu trouxe aqui para vocês hoje, ó, que está lá em Tiago 2:9. Olha só o que fala aqui, ó. Todavia, se cumprirdes conforme a escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado e são condenados pela lei como transgressores. Então aqui a Bíblia está falando, você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo, você tem que tratar todo mundo igual. Parcialidade, o que é acepção de pessoa. Ah, eu não gosto dele porque é negro. Ah, eu não gosto dele porque é branco. Ah, eu não gosto dele porque é pobre. Ah, eu não gosto dele porque é rico. Ah, eu não gosto dele porque é menino. Ah, não gosto dela porque é menina. Então aqui, ó, se você tá fazendo isso, você tá cometendo pecado. Você tem, ó, que amar a seu próximo como a ti mesmo. Porque senão, ó, você está condenado pela lei como transgressor. Então, se você não ama seu próximo, independente da cor, raça, razão, questão social, questão religiosa, você não está cumprindo a palavra de Deus. Então, a Bíblia condena, né, essa questão de acepção de pessoas. Então, não façam isso. E eu trouxe aqui, ó, uma musiquinha também para cantar para vocês, que fala sobre isso. Olha só. Cristo ama as criancinhas deste mundo ao derredor, quer chinesas, quer hindus, esquimós ou índios nus. Cristo ama as criancinhas como são. Cristo ama as criancinhas do Brasil e do Japão. Quer loirinhas, quer de cor, ele as chama com amor. Cristo ama as criancinhas como são. Então, Jesus, ele ama você do jeitinho que você é, independente do país que você mora, da cor que você tem ou da classe social a qual você
pertence. Então, se ele ama a todos nós também devemos amar ao nosso próximo, tá bom? Espero que essa nossa reflexão de hoje e a história maravilhosa deste homem, Ben Carson, né? Fique aí como reflexão para vocês. E se vocês gostam assim, de assistir filme, tem o filme que conta a história da vida deles. Se vocês, às vezes algum de vocês já pode ter assistido, o nome de filme é Mãos Talentosas. Assistam, que vocês vão gostar muito. Nossa, é um filme maravilhoso, tá bom? Bom, turminha, entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, curta, comenta, compartilha, tá bom? Vai lá no sininho, na opção todas e clica lá, que para toda vez que eu postar vídeo no YouTube, o YouTube notifique vocês. Beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!